A poesia está no mar, no ar, no fogo, na terra e em todos os lugares. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do No Ar, Poesia Capixaba Podcast. E o homenageado de hoje é o grande poeta Miguel Marvila. Você conhece Miguel Marvila? Vamos saber aqui um pouco mais sobre a sua vida e a obra desse grande poeta que marcou uma geração de capixabas. A minha alma, partida, vai por uma alameda de sombras inclementes. Eu a vejo por vezes na penumbra de um soslaio. Eu, excessivamente este que assim sou, nos baldios de mim, estando um granítico silêncio a descoberto, e um comboio de angústias, eu naufrago nos sargaços de um mar de pensamentos, há muito começados e esquecidos. A minha alma, porém, me abandonando ao gerúndio das coisas sem recursos, a minha alma, sim, segue seu curso no rente dos escombros de lembranças inventadas ao largo de um homem ido. Poeta usado, safra 1959, ainda em razoável estado de conservação. Proprietário de quase nada, a não ser uma penca de CDs, DVDs e livros, todos lidos, vistos, ouvidos, não necessariamente nessa ordem, e de uma alma ampla e arejada, com vista apenas para coisas boas. Mestre em História Antiga pela UFES por puro prazer. Autor de um bocado de livros de poesia. Dédalo, Sonetos da Despaixão, Tanto Amar, Lição de Labirinto, por exemplo. Não se culpe por não conhecê-los. Foram publicados quando você ainda era criança. Se bem que Shakespeare foi publicado bem antes e você conhece. É assim que, em poucas palavras, o poeta Miguel Marvila se define ao se apresentar aos alunos que estudavam seu livro para o vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo em 2007. O artista nasceu em Marataízes, 29 de setembro de 1959 e faleceu prematuramente aos 50 anos, em Vitória, em 10 de outubro de 2009. É um dos maiores e mais premiados poetas de sua geração no estado, com uma escrita que contempla um sujeito perplexo diante da aventura humana da existência, na qual lida com ausências, perdas, desconhecidos. Marvila acompanha essa angústia dotado de um fino humor e comumente em diálogo com outros poetas, como Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Mendonça Teles, Manuel Bandeira, Dante Alighieri e Fernando Pessoa. O cupim mergulha em meu livro de Fernando Pessoa até o fundo de mim. Corrói folha por folha e a emoção, esta capa usada que me ficou de sobra. Trabalha concentrado em seu túnel de papel, labirinto de palavras que não decifra, mas devora. Corrói os English poems e nunca termina sua corrosão térmita. Em Epithalamium, cada fonema indecente lhe serve de teta, noivo recente. O cupim, em sua fome, destrói a celulose e o homem, a cola, o corante, o amante, e não tem fim. Eu e Pessoa, sim. O poeta confidenciou à crítica Joana Darker Kenhoff que começou a escrever por causa do famoso poema de Drummond, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Marvila teria achado esse poema uma porcaria, mas a sua professora de português o desafiou. Escreva algo melhor. Foi então que o capixaba passou a fazer ao longo da vida.
Cumpre ressaltar de sua obra o apuro estético, o delicado cuidado quanto ao artefato poético, a sutileza das interpretações suscitadas nos versos, a multiplicidade de recursos literários e o refinamento no diálogo intertextual. Não parece ter sido por um acaso que o poeta, ao fundar a editora Floricultura em 2000, lançou publicações em que deixam evidentes, nas palavras de Joana d'Arc, o seu cuidado com o acabamento, com a correção da linguagem e com a beleza do conjunto. O cuidado formal com o poema é a grande diferença entre Marvila e boa parte dos poetas de sua geração. O autor surge no final dos anos 70, época da chamada poesia marginal, com criação de livros em mimeógrafos, de aspecto despojado e um tom crítico ao mercado editorial. Ainda conforme Joana d'Arc, aspas, além da apresentação e do modo de circulação, a poesia de Marvila tem em comum com essa geração a retomada do lúdico, a exploração do espaço gráfico da página e o humor. Fecha aspas. Seus primeiros 3 livros são mimeografados. De Amor à Política, edição conjunta com Oscar Gama Filho, de 1979. A Fuga e o Vento, de 1980. E Exercício do Corpo, de 1981. Esse senso de brincadeira vem à tona em um dos seus conhecidos poemas, Eu Me Fiz ao Léu, que traz uma leveza na forma, ao mesmo tempo que desvela uma graça melancólica ao olhar para o passado. Ouçamos um trecho então com Fernando Gasparini. Eu me fiz ao léu sem sombra ou chapéu. Onde havia mar, temia chegar. Mar é muito grande, some a gente antes que se diga amém Jesus. Mas também, onde rio havia, ravina ou coxia, coisas diferentes, sem perigo e quentes, eu me ponho adentro sem constrangimento, fazendo-me ao largo dos trechos amargos, fazendo-me ao norte das coisas sem sorte, só tomando rumo do que não é escuro. Assim meu destino foi se construindo, de volta ao princípio, fechando este círculo, um desconhecido para o próprio umbigo, que se fez ao léu, sem sombra ao chapéu, que não tentou nada senão o esperado, que só fez o certo. Agora tem tempo de ir embolorando, cheio de lembranças que nunca. Sobre o trabalho de ser poeta, Miguel Marvila se resume nestes versos claros e utópicos. Não posso prescindir da janela, é meu ofício pretender. A sua morte prematura, decorrência de um câncer, deixou um vazio na produção literária feita no Espírito Santo. O artista recebeu várias homenagens e foi celebrado pela atriz e poetisa Sueli Bispo com o espetáculo Um Recital para Miguel Marvila, uma leitura dramática criada a partir de textos e vestígios de áudio e vídeo, apresentado no Festival Nacional de Teatro da cidade de Vitória. Você pode conferir de graça no YouTube. Marvila fez da poesia um modo singular de buscar a si mesmo, de olhar para a profundidade do nosso ser e de trazer como não resposta ou resposta o silêncio, o desconforto, o desconcerto de um ser humano que não se contentou com os caminhos fáceis do fazer artístico. E agora em desconcerto me pergunto onde estou. Vou ver quem sou? Volto mais mudo. Ao silêncio então me exponho e novamente sucumbido à solidão, calmo, entre dentes, vejo a luz que interrompia as persianas. Ouço a música dos corpos que eu tocava, lembro os gestos de uma busca alucinada do prazer que se antevia neles. Tantas vezes, porém, encontrei Lias disfarçadas entre as formas de Adrianas, cada qual plantada em sua própria ilha, que por último eu assim me esqueci de encontrar-me e a cada instante que passava, fiquei nelas. Eu assim que me perdi.
Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar conosco a poesia capixaba e no próximo episódio vamos falar de Luciana Máximo. Você já ouviu falar em Luciana Máximo? Então venha com a gente porque vamos fazer uma grande homenagem a essa poetisa, escritora e jornalista capixaba. Produção, pesquisa, apresentação, direção e edição, Ivne Matos. Produção, pesquisa, apresentação, roteiro e direção, Fernando Gasparini. Pesquisa e consultoria literária, Fabiane Taylor. Designer gráfico, Fábio Melo. Mídias sociais, Savia Alana. Vinheta, Douglas Tubarão. Fotografia, João Vitor Barbosa. Este podcast foi idealizado por Ivne Matos e Fernando Gasparini. Programa Poesia no Ar. Produção, Dona Música, Produções Culturais e Comunicação. Patrocínio, Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo, Funcultura, Secult, Espírito Santo. Projeto selecionado pelo Edital de Produção e Difusão de Obras Literárias e Incentivo à Leitura no Espírito Santo, ano 2021. O Poesia no Ar é um programa criado em 2016 e está em sua 4ª temporada. Você pode conferir todo o nosso conteúdo em todas as plataformas digitais, além do nosso site poesianoar.com.br.